Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, agora 8h36. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje está na pauta da sessão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, marcada para hoje, quarta-feira, a partir das 14 horas, o julgamento do pedido de homologação da sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robinho à pena de 9 anos de prisão por estupro. Com a homologação, a Itália pede que o atleta então, cumpra a pena pelo crime aqui no Brasil. A sessão será presencial, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. E vamos debater este caso aqui com os nossos convidados. Começo apresentando o advogado internacionalista, especialista em direito processual e membro da Comissão de Relações Internacionais e conselheiro jovem do ABDF. Dr. Rodolfo Soares, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Sérgio. Um ótimo dia para todos. Também está conosco a advogada criminalista, professora de Direito Penal, Hanna Gomes. Doutora Hanna, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos demais convidados, à nossa audiência. Obrigada pelo convite. E também a advogada criminalista, doutora Mariana Dias. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Agradeço o convite. É um tema hoje aqui de extrema relevância que está todo mundo curioso, querendo saber os desdobramentos. Curiosidade desse porte que vamos até o STJ conversar com a repórter Marina Campos, que tem mais informações sobre esse julgamento. Bom dia, Marina. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos convidados aí da Rádio Justiça, doutor Rodolfo, doutora Hanna e doutora Mariana. E bom dia aos nossos ouvintes. A Corte Especial do STJ vai analisar o pedido de homologação da sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robinho a 9 anos de prisão por estupro naquele país. Com a homologação, a Itália pretende que a pena seja cumprida no Brasil. A Constituição Federal prevê que é responsabilidade do STJ validar a decisão de outros países para que ela passe a ter eficácia aqui no Brasil. A defesa do jogador alega, entre outros pontos, que a homologação da sentença seria inconstitucional, pois violaria a proibição de extradição de brasileiro nato. Além disso, segundo os advogados, o processo penal italiano teria utilizado procedimentos de investigação considerados ilegais no Brasil. No parecer sobre o caso, o Ministério Público Federal se manifestou pela possibilidade de homologação da condenação, por entender que o pedido cumpriu todos os requisitos legais. Marina, vamos entender como será esse julgamento, então? Vamos sim, Sérgio. Bom, a Corte Especial do STJ, que vai julgar o caso, ela é formada por 15 ministros mais antigos da Casa. No início do julgamento, os advogados das partes farão as sustentações orais e estão previstas 8 sustentações. Cada exposição pode ser de até 15 minutos. Depois, o ministro Francisco Falcão apresentará o seu voto como relator e, na sequência, votam os demais ministros por ordem de antiguidade. Para que a sentença seja homologada, é necessário o voto da maioria simples, ou seja, metade mais um dos ministros presentes. O quórum mínimo para a realização é de 8 ministros e o vice-presidente do tribunal, o ministro Og Fernandes, vai presidir a sessão. E por isso ele vota apenas em caso de empate. O pedido de homologação tem como relator o ministro Francisco Falcão. E a expectativa é que a sessão leve pelo menos 2 horas, né? Pelo menos porque a gente tem 8 sustentações orais, pelo menos previstas, para serem feitas durante a exposição inicial. E, além disso, a gente não sabe se esse vai ser o primeiro julgamento da lista de julgamentos da sessão da Corte Especial de hoje. Marina, antes desse julgamento, o STJ julgou outros pedidos também relacionados a esse caso? Sim, Sérgio. Em março do ano passado, o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, determinou cautelarmente que o Robinho entregasse o seu passaporte ao STJ. Antes de apresentar a defesa contra o pedido de homologação, os advogados do jogador também solicitaram ao tribunal que o governo italiano fosse intimado a apresentar cópia integral do processo com a respectiva tradução. Mas esse requerimento foi rejeitado em agosto do ano passado, também pela Corte Especial. Na época, o ministro Francisco Falcão, que é o relator, lembrou que a análise da homologação das decisões estrangeiras ela é limitada ao exame de requisitos meramente formais, que são como a eficácia da sentença no país em que foi proferida, o respeito à soberania do Brasil, a dignidade da pessoa humana.
não sendo possível a rediscussão do mérito da ação penal pelo STJ. E Marina, quem é que pode acompanhar esse julgamento? Bom, a sessão vai ser transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube, mas ela também pode ser acompanhada presencialmente. A Corte Especial do STJ ela tem uma capacidade para receber um público de até 188 pessoas. Vai ter também uma área reservada para a imprensa, previamente credenciada, que vai ser ocupada por ordem de chegada. A gente já sabe que mais de 60 profissionais se credenciaram para acompanhar essa sessão, entre jornalistas brasileiros e estrangeiros. O credenciamento da imprensa garante o acesso ao plenário da Corte Especial no limite da capacidade e o excedente será direcionado a um outro plenário para acompanhar a transmissão pelo telão. E vale lembrar novamente que a sessão vai ser transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube a partir das 2h da tarde. Muito obrigado pelas suas informações, Marina Campos, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Um bom dia para você. Bom dia, Sérgio. Agora, 8h42, doutora Hanna Gomes, estamos prestes a um acontecimento emblemático na justiça brasileira envolvendo a Itália e o Brasil? Sim, Sérgio, a gente tem, né, esse caso como pragmático, assim, pragmático. A gente tem um julgamento que é, em tese, bastante objetivo, né, verificando ali os requisitos dessa sentença, se ela se adequa ao ordenamento jurídico brasileiro. E também um caso que pode abrir precedentes, seja julgado procedente ou julgado improcedente, né? Em qualquer das decisões que seja tomada pela Corte, vai se abrir um precedente, vai se abrir de novo a discussão entre Brasil e Itália com relação à cooperação jurídica internacional, uma vez que o Brasil já teve essa relação discutida e sensibilizada, como por exemplo no caso de Cesare Battisti, né? Salvatore Cacciola. Isso também, né? A gente tem essas relações Brasil e Itália um tanto quanto abaladas com relação à cooperação jurídica em matéria penal, justamente pela incerteza e a certa insegurança que traz o tratado bilateral em matéria penal Brasil e Itália e também as possibilidades de modulação da nossa corte, né? Tudo muito incerto porque a gente não tem uma definição positivada, a gente não tem um trâmite ou um trâmite a gente tem, mas a gente não tem uma previsão legal do que pode acontecer. Vai caber mesmo a decisão aos ministros da Corte. Doutor Rodolfo, e a sua primeira impressão sobre esse julgamento que estamos aguardando daqui a pouco, 2h da tarde, o que pode significar? Eu genuinamente acredito que, assim como a doutora Hanna já trouxe, é um julgamento que, por ser bastante pioneiro, vai ser o primeiro julgamento do STJ sobre homologação de sentença penal estrangeira no marco da Lei de Imigração, que trouxe os requisitos atuais para a transposição de uma condenação penal estrangeira pelo direito brasileiro. Então, é um caso que vai ser muito importante na questão da cooperação internacional em matéria penal para o Brasil e das nossas relações jurídicas internacionais com os países, como a doutora Ana já trouxe. A relação do Brasil com a Itália nessa matéria foi bastante complicada nos últimos anos, seja pelo caso Battisti, seja pelo caso Cacciola, e o resultado desse caso Robinho pode significar uma certa mudança, tanto nesse paradigma quanto no marco geral da segurança jurídica internacional, da segurança jurídica brasileira perante a ordem jurídica internacional. Doutora Mariana Dias, seria um primeiro julgamento nesse sentido? A pessoa condenada lá fora e vai cumprir a pena aqui no nosso país? Sim, nessa situação do Robinho seria o primeiro julgamento. Embora tenhamos outros casos de outros países que já foi aplicado aqui no Brasil, mas que tem nuances diferentes. Por exemplo, a gente tem um caso, se tratando de Itália, também de um ex-coronel que cometeu o crime de homicídio e a Itália pediu extradição, foi remetido ao ministro da Justiça, o ministro da Justiça mandou ao STJ. E com as aspas, aplica-se a lei de imigração. E o que diz a lei de imigração?
que pode ser executada a sentença aqui no Brasil. E essa pena está sendo cumprida aqui no nosso país? Ainda não. Não teve o julgamento. É um caso mais antigo do que o do Robinho, mas que está pendente de julgamento desde o ano de 2021. E as condicionantes, doutora Hanna, para que essa pena que foi expedida lá fora possa ser cumprida aqui no nosso país? Como é que funciona isso? Bom, Sérgio, a lei de migrações, a Constituição e também o decreto, eles são bastante objetivos, né? Como eu disse, existem requisitos de ordem processual e ordem de soberania do país, né? Reconhecer se aquele crime também é crime no Brasil, reconhecer se essa sentença não ultrapassa limites previstos no ordenamento democrático brasileiro, ou seja, não impõe uma pena perpétua, não impõe uma pena degradante ou humilhante, não impõe uma pena que viole direitos e garantias fundamentais e que seja uma pena que seja exequível ali dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, que possa ser cumprida dentro do sistema penal e de execução penal do Brasil. Como são requisitos objetivos, dada o momento processual e a competência da Corte de Justiça, do STJ, a gente não tem mais qualquer discussão sobre a condenação. Né? A gente já passou, já vimos, né, já estudamos que o réu ele foi condenado em 3 instâncias diferentes, validadas as provas, longe de ser considerado aí um processo abusivo, que violou direitos e garantias. As provas foram adotadas a partir de autorização judicial prévia, não houve mitigação ou obstaculização do direito da ampla defesa e do contraditório, que são elementos constitucionais, mas também do plano internacional de garantia do direito da pessoa acusada, do direito da pessoa presa, do direito da pessoa que responde a um processo penal, em qualquer esfera de qualquer estado, de qualquer país democrático. Então, é um processo que não vai, é uma decisão, um julgamento que não vai discutir mérito, não vai discutir se há nulidade, se o processo pode ou não ser revisto, não vai se discutir mérito, vai se discutir apenas a execução da pena. Essa pena pode ser reconhecida aqui no Brasil, preenche requisitos objetivos, como eu disse. Em tese, é o que a gente tem aqui já estudado, sim. Agora, vai se discutir se isso pode ser transmitido para o Brasil de forma que o Brasil possa executar, cumprir essa pena. Veja, a lei de imigração e o decreto bilateral entre Brasil e Itália, né, que é o Tratado Brasil e Itália, não prevê a extradição para o cumprimento de pena. Ou seja, o Brasil não vai entregar o seu nacional para cumprir a pena. Mas o decreto é omisso, e a legislação que permeia esse caso é omissa no cumprimento dessa pena. O Brasil, então, tem a obrigação, sendo objetivo, de executar essa pena. Por quê? Quando o decreto proíbe a extradição para cumprimento de pena, em tese, automaticamente, ele não proíbe a execução dessa pena. É o que traz a defesa, né, dizendo que, veja, se o Brasil evita, proíbe, não extradita para execução da pena, consequentemente, essa pena não pode ser executada aqui. Não poderia ser emprestada, não poderia ser transferida. É o termo que se usa na cooperação jurídica internacional em matéria penal. A transferência da execução da pena. Mas, como eu disse, a lei é omissa, vai haver o julgamento sobre essa possibilidade e ainda a modulação. Afinal, essa pena vai ser cumprida nos exatos termos do Código Penal italiano, do Código de Execução da Pena italiana, vai ser executada de acordo com o Código de Processo Penal e de acordo com a Lei de Execuções Penais do Brasil. Não sabemos. É preciso que a Corte se manifeste para que haja essa modulação. Doutor Rodolfo, a defesa do jogador alega, entre outros pontos, então, que essa homologação seria inconstitucional, pois violaria a proibição de extradição de um brasileiro nato. Isso se aplica, de fato, a essa situação agora que vamos acompanhar? Eu, pessoalmente, assim como outros juristas, até alguns doutrinadores de direito penal, eu não acredito que essa questão da não extradição se aplique ao caso de uma implementação de sentença penal estrangeira pela administração penal brasileira, porque como é patente nesse caso, não está sendo discutida a extradição. A extradição já foi negada anteriormente
e o caso em questão discute a aplicação da pena aqui no Brasil. E essa analogia, a mim me parece, mera estratégia argumentativa para poder tentar conseguir uma reversão do caso aqui no STJ. A defesa também alega, doutor Rodolfo, que o processo italiano ele teria utilizado procedimentos de investigação considerados ilegais no Brasil. Só encontra fundamento nisso também? Eu, pessoalmente, não acredito que seria uma questão tão relevante na discussão e caso de fato seja, caberá aos ministros do STJ avaliar se isso seria uma violação nos termos do próprio regimento interno do STJ, que trata da questão da implementação de sentença estrangeira no Brasil, do Código de Processo Penal, se essa questão das provas seria de impacto o suficiente para poder causar a negação do pedido de implementação. E para a senhora, doutora Mariana, a defesa encontra respaldo para falar isso, que a investigação italiana foi feita com procedimentos ilegais aqui no nosso país? Bom, Sérgio, conforme a doutora Hanna já mencionou, né, o contraditório e a ampla defesa são elementos que são aplicáveis, né, dentro da legislação de vários países. E acreditamos que sim, né, a Itália tenha, de fato, feito um processo judicial, garantindo ali o contraditório, a ampla defesa, garantindo com que todas as provas colhidas ali dentro do inquérito policial, de fato, até chegar à fase da denúncia, tenham sido de forma lícitas e de forma que não tenha nenhuma contaminação, gerando qualquer tipo de nulidade daquelas provas colhidas. Mas isso são apenas conjecturas que estamos tratando aqui, porque trata-se de um processo sigiloso, do qual não sabemos, de fato, se houve ou não alguma falha nesse acervo probatório de provas. Doutora Hanna Gomes, temos um posicionamento, né? O MPF, o Ministério Público Federal, se manifestou por essa possibilidade da homologação por entender que o pedido cumpriu os requisitos legais. Algo que torna esse posicionamento incontestável? Não, certamente nada no processo penal e no direito é incontestável, né, Sérgio? A gente que é do direito, tudo depende, tudo muda, né? O direito é uma ciência humana. É certo que mudanças legislativas favoráveis ao réu podem ser sempre aplicadas ao caso que está em vigor, salvo as mudanças que são prejudiciais, né, em malam partem, que a gente chama, que são mais onerosas, mais prejudiciais à situação do réu, não podem ser aplicadas aos casos já em andamento. Mas o que for mais benéfico, uma interpretação jurisprudencial, uma nova legislação, uma alteração, uma emenda, pode sim ser aplicado ao caso concreto. Então, nada é imutável nesse caso. É certo que com 15 julgadores na corte, sendo um caso tão complexo, penso eu que não vai terminar hoje, né? Haverá, em certa medida, um pedido de vista. Pode não ser o primeiro caso da sessão de hoje. O primeiro caso, como a repórter trouxe para a gente, são 8 julgamentos. Pautados para a data de 5, salvo engano, 5 julgados pautados para a pauta de hoje. Pode não ser o primeiro, pode ser o último, pode ser o primeiro que vai ocupar a sessão inteira, né? Então, tudo é muito volátil e é muito sensível no julgamento. Mas, sendo um caso tão complexo, certamente os ministros vão ter todo o cuidado de verificar a objetividade. Por quê? Nós temos a nova lei de imigração operando em cima desse caso, coisa que a gente não tinha nos casos anteriores, nos casos precedentes. A gente tem um movimento feminista, um movimento de defesa das mulheres, um movimento contra a violência sexual, violência contra a mulher muito forte nos últimos anos. Estamos no mês da mulher? Estamos no mês da mulher, nós temos uma nova ministra na corte, né, que tem sim um posicionamento garantista, mas também defensivo com relação aos direitos das mulheres. E mais, Sérgio, a gente abre um precedente de transformar o Brasil, novamente levar mais uma visão de que o Brasil é um país da impunidade, de que o Brasil é um país em que pode sim receber pessoas
foragidas, pessoas condenadas, e que isso gera uma insegurança jurídica, né? Tanto para o Brasil quanto para o plano internacional. Certamente o Brasil não quer passar essa memória novamente, né? A gente tem um movimento legislativo, um movimento no plano internacional já atualizado com relação a isso. Então, o caso vai trazer essa resposta, essa posição da Corte, mas também vai ser certamente muito objetivo. Como você perguntou na pergunta anterior para a doutora Mariana, o caso não vai tratar de mérito, né? Como ela bem disse, a gente não vai discutir se essas provas são nulas, se essas provas foram, se há alguma nulidade no processo, porque isso já passou por 3 instâncias pela soberania do processo judicial, do processo penal, pela soberania do Poder Judiciário italiano. Isso já foi rediscutido. E não cabe à Corte. Embora seja trazido como argumento pela defesa do réu, certamente a Corte, espero eu, que passará com a limitação às questões objetivas do caso da homologação, o reconhecimento dessa sentença. Me fez lembrar também, doutor Rodolfo, do caso de Ronald Biggs, aquele assaltante do trem pagador lá da Inglaterra, né, que ficou aqui no Brasil, não foi extraditado. Será que o Brasil, com essa decisão sobre o caso Robinho, pode trazer esta mensagem nova? Aqui não há impunidade? Pois é, esse tipo de caso é muito importante justamente para não apenas passar uma imagem de que o Brasil não coaduna mais com a impunidade na nossa justiça, como também a implementação do direito da pessoa humana, da vítima em qualquer lugar do mundo, nesse caso específico na Itália, e também a proteção do direito da mulher, como a doutora Hanna muito bem trouxe na última fala dela. A expectativa do senhor também é que demore um pouco mais esse julgamento, não só 2 horas. Isso daí eu creio que é uma certeza para qualquer um que tá acompanhando o caso, qualquer um que já acompanhou julgamento de tribunais superiores. É um caso complexo, vai ter sustentação oral dos advogados, do Ministério Público Federal. Os ministros do STJ certamente vão proferir seus votos oralmente, não apenas concordando ou discordando do relator, vão dar os seus próprios argumentos e contribuição ao... Que serão verdadeiras aulas, né, doutor? Com certeza. Muito provavelmente, a maioria dos ministros do STJ tem uma proficiência técnica muito grande, eles costumam trazer isso dos seus votos, como em qualquer tribunal superior. E uma questão que eu quase esqueci sobre a questão da argumentação da defesa, que eles também argumentam que o processo deveria ser rejulgado aqui no Brasil, que esse deveria ter sido o pedido. Começar tudo de novo. Começar tudo de novo, que seria direito do Robinho ou de qualquer nacional brasileiro em situação análoga, de ter o caso discutido pela soberania da justiça brasileira, o que na minha opinião, além de ser errado, traz ecos basicamente do século XIX, que as grandes potências, em particular o Império Britânico, eles tinham essa política de crimes cometidos por seus nacionais só poderiam ser julgados por um juiz nacional. Isso não faz sentido no século XXI, isso não faz sentido no regime democrático de direito, seja brasileiro, seja italiano, ou até mesmo britânico, de qualquer país do mundo. Então, eu genuinamente acredito que é uma discussão muito importante que está acontecendo no STJ hoje, que vai acontecer no STJ hoje, e que o que está sendo dito é que os ministros estão inclinados a conceder a homologação dessa sentença aqui no direito brasileiro. Muito bem, vamos fazer um intervalo nesse debate sobre o caso Robinho. Já voltamos, e lembrando que você que está nos acompanhando pelo FM 104,7 pode entrar lá no YouTube, Rádio e TV Justiça, clique no link da Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe com imagens aqui do nosso estúdio. Então, até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Estamos de volta com o nosso debate. Você pode participar pelo WhatsApp 61 999758140 e pode nos acompanhar também pelo YouTube da Rádio Justiça. Agora 9:03. Revista Justiça. Debate. Pauta de hoje do nosso debate: o julgamento do pedido de homologação de sentença italiana que condenou o ex-jogador Robinho. A sessão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está marcada para hoje, a partir das 14 horas, e estamos aqui com os nossos convidados tratando da importância desse julgamento. Estão aqui as advogadas criminalistas Hanna Gomes e Mariana Dias e também o Dr. Rodolfo Soares, advogado internacionalista. Dr. Rodolfo, o processo italiano penal é diferente do nosso? Nesse caso, Robinho, o que o senhor pode descrever para o nosso ouvinte? Já que, como o senhor mesmo disse aqui fora do ar, né, a justiça italiana influenciou muito também o nosso Código Penal, o nosso processo penal. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. O direito penal italiano, o direito processual penal italiano e o direito penal processual penal brasileiro, eles partilham uma origem comum que vem desde o sistema romano-germânico de legislação, que é um dos dois grandes sistemas jurídicos do mundo ocidental, em paralelo com o common law britânico e norte-americano, e pela mera origem comum, dessa raiz comum, tem muitas semelhanças, mas principalmente os doutrinadores italianos têm muita influência nos doutrinadores brasileiros em matéria penal e processual penal. Muitos fizeram doutorado na Itália, muitos estudaram por livros italianos em suas especializações, mestrados, doutorados. Então, essa influência, de fato, existe, mas também, obviamente, como todo direito de qualquer país do mundo tem diferenças sensíveis, a jurisdição penal italiana tem suas diferenças para a jurisdição brasileira. Um exemplo particularmente notável é que a justiça italiana e o Ministério Público italiano são uma carreira só. Uma situação que causa confusão para muita gente que eventualmente esbarra nessa informação, mas é uma situação muito comum por lá do juiz ser promovido para procurador-geral e coisas do tipo. Tem essa particularidade que notável, mas em sua essência são direitos que têm uma raiz comum e que dialogam entre si. Doutora Mariana Dias, ainda esse julgamento, expectativa, vai ser rápido, não vai? Haverá um consenso? Qual a sua expectativa? Eu acredito que não vai ser rápido. Acredito que, inclusive, pode haver aí um pedido de vista, né, levando aí mais uns 90 dias aí para poder remarcar a continuação do julgamento. Inclusive, também, embora, né, haja esse esforço para que não passe a imagem do Brasil como um país da impunidade, né, levando em consideração o direito internacional e o acordo de cooperação entre Brasil e Itália, eu acredito que todos os votos eles não sejam de forma unânime. Acredito que pode haver, sim, divergências, até porque a gente está tratando de um acordo de cooperação que fala que não poderia haver a execução de uma pena privativa de liberdade. E, em contrapartida, usa-se o argumento da lei de imigração, que é uma lei de 2017, que fala que poderia. No entanto, essa lei ela vai retroagir para prejudicar o réu. A gente está falando de um caso que ocorreu no ano de 2013, que teve a sua primeira condenação no ano de 2017 e o trânsito em julgado na Itália em 2022. Está trazendo esse julgamento para o Brasil. Vamos ter aí uma modulação da nossa aplicação da legislação brasileira ao caso. Como que os ministros vão entender? A gente vai simplesmente executar essa pena no Brasil pelos termos da legislação italiana, uma condenação, beleza, de 9 anos. Essa condenação no Brasil, se executada, vai ser de acordo com a legislação brasileira, seguindo as normas aí de progressão de pena. E se a gente aplica a legislação brasileira, por que não considerar que a retroatividade da lei está prejudicando o réu? Por que não considerar que o nosso Código de Processo Penal fala que, inclusive, a execução da pena no Brasil, ela se daria no caso de crimes de dano, no crimes de medida de segurança.
E haveria uma outra possibilidade, não aceitar essa execução e ter a reabertura do caso aqui pelo Brasil e ser julgado conforme a nossa legislação. Doutora Hanna, então esse julgamento, como a senhora já citou aqui, ele vai ser só sobre a aplicação da pena ou ele pode ter um outro andamento? Vamos reconsiderar, por exemplo, a punição, a dosimetria. Veja, Sérgio, eu acredito que a corte vai ser realmente objetiva. Ela vai se restringir à questão da homologação ou não, a transferência dessa pena ou não e modular a forma de execução, caso seja de fato reconhecida a transferência. O que a doutora Mariana trouxe é muito curioso, porque a gente tem um decreto, o decreto número 862 de 93, que é o decreto que nacionaliza, né, que traz para o ordenamento jurídico brasileiro o Tratado Internacional de 89, minha idade, particularmente. E aí, o decreto que é de cooperação jurídica internacional em matéria penal entre Brasil e Itália, ou seja, um decreto bilateral, ele traz no seu inciso 3º do artigo 1º, dizendo que a cooperação jurídica em matéria penal entre Brasil e Itália não compreenderá a execução de penas restritivas da liberdade pessoal, nem execução de condenações. Ou seja... É exatamente o que eu falei. O acordo de cooperação, embora exista essa, né, uma reciprocidade, uma questão de não ter a impunidade, que é para isso que existe, inclusive, os tratados, mas o tratado não prevê essa possibilidade. Eu trago esse tratado, por ser penalista e internacionalista, eu trago esse tratado para a minha disciplina lá de direito penal, né? Direito internacional público, por exemplo. E aí você tem um tratado de cooperação em matéria penal, bilateral, bem objetivo, entre dois países, falando, olha, você pode tratar da matéria penal, você pode processar, condenar, mas a gente não vai cumprir pena executiva de restrição de liberdade. Que tratado é esse? Um tratado de cooperação penal que estabelece que nós não vamos cumprir execução de pena privativa de liberdade. E aí a gente tem essa possibilidade, como a doutora Mariana trouxe, do processo, do resultado desse julgamento ser: vamos rever, vamos reabrir o caso, vamos julgar de acordo com as leis brasileiras, afinal o réu é brasileiro. Vai ser um imbróglio. E aí você traz o complicador da diplomacia, né? Você ignora todo o processo judicial da Itália, você ignora a soberania do poder judiciário italiano. Mas como ignorar se os elementos de prova estão lá? Estão lá, e aí eles vão ser analisados e validados e instruir um processo brasileiro. Eles vão ser reconhecidos como provas válidas da mesma forma que foi dentro do ordenamento jurídico processual italiano. Ainda temos a dilação probatória, ainda temos todo o esquema de contabilização da prescrição, certo que a prescrição para esse caso vai demorar ainda um bom tempo, né? Seja aqui no Brasil ou na Itália, o crime de estupro tem uma prescrição muito dilatada, né? Aqui a gente ainda tem a prescrição em 20 anos, com projetos de lei que tratam da imprescritibilidade do crime de estupro, né? Agora, trazer essa discussão para o começo, rever todo o processo, não julgo impossível. Justamente por esse parágrafo, inciso 3º do artigo 1º do decreto, do Tratado Internacional. Mas o crime de estupro, ele prescreve ou não aqui no nosso país? Ele ainda prescreve, né? A gente tem uma prescrição de 20 anos, com vários projetos de lei para trazer para a impossibilidade de ser imprescritível. Doutor Rodolfo, só acredita que podemos tomar essa tendência aqui no país de refazer esse julgamento? Olha, a legislação permite essa possibilidade, inclusive eu creio ser o argumento de genuíno fôlego da defesa do Robinho, essa questão de que, como a doutora Hanna já trouxe, o tratado de cooperação penal de 89 entre Brasil e Itália, ele não traz a disposição que autoriza essa implementação por uma parte de uma pena de sentença da outra justiça, apesar da lei de imigração trazer.
e ainda tem o que traria essa discussão até de lei introdutória ao direito brasileiro, de qual lei que aplicaria nesse caso, tendo a precedência nessa questão específica da legislação específica, não, a cooperação penal internacional entre Brasil e Itália, contra o marco da lei de imigração, que seria o marco geral de cooperação internacional penal. Então, seria uma discussão sobre qual marco legal se aplicar nesse caso, apesar de que no marco da lei de imigração essa possibilidade existe, no marco específico entre cooperação penal Brasil e Itália, pelo Tratado de 1989, essa possibilidade não existe. Então, essa seria a discussão mais relevante a ser trazida pela defesa do Robinho. Doutora Mariana Dias, é possível que o Robinho já saia preso hoje? Eu entendo que não. Por quê? Depois da decisão do STJ, né, se confirmar aí que pode sim ser executada essa pena aqui no Brasil, ainda caberia o recurso extraordinário ao STF. E no Brasil a gente tem que levar em consideração que antes do trânsito em julgado não haveria a prisão. Embora, no caso, lá na Itália, exista o trânsito em julgado desde o ano de 2022. Mas veja bem, a gente está trazendo isso para o julgamento aqui no Brasil. Não tem como a gente querer trazer um processo da Itália e querer que as normas italianas sejam aplicadas literalmente conforme é lá na Itália, aqui no Brasil, sendo que a gente tem o nosso processo penal, tem a nossa legislação. É impossível não haver uma modulação do nosso sistema jurídico nesse caso. Porque lá no início, quando, Sérgio, você me perguntou se já teve algum caso aqui no Brasil, a gente teve caso, por exemplo, de Portugal. Estava lembrando aqui, um caso de Portugal, mas que era até do clube das regatas do Flamengo, enfim. Mas não se tratava da execução de uma pena privativa de liberdade. Se tratava de uma pena ali de multa, de danos, enfim. Quando trata-se de pena privativa de liberdade, que a gente tem um acordo de cooperação que é omisso, e aí você traz o julgamento aqui para o Brasil para poder homologar, e a gente tem que passar. Veja bem, a partir do momento que chega ali para o ministro da Justiça, ele manda para o STJ, a gente já tá falando ali que entrou no processo penal brasileiro. E vai passar pelo julgamento conforme as normas e diretrizes do nosso sistema jurídico e do regimento interno do STJ. Então, eu entendo que não pode sair dali preso. Tem que haver ali a possibilidade do recurso extraordinário e ele aguardar em liberdade. Doutor Rodolfo? Isso em complemento à última fala da doutora Mariana. Além disso, considerando que é de competência da Justiça Federal a aplicação da pena no caso do STJ definir pela homologação da sentença, o próprio Robinho também pode entrar com recursos na Justiça Federal relativos à execução da pena em si. Então para além do caminho pela STF, também existe a possibilidade de recursos, de habeas corpus e outros remédios judiciais junto à Justiça Federal na fase de execução da sentença agora já homologada pela Justiça Brasileira do processo italiano. O Robinho muito provavelmente continuará respondendo em liberdade alguma forma de processo, mesmo que o STJ já julgue hoje pela homologação da condenação italiana. Doutora Hanna? Concordo e acho muito provável a hipótese do habeas corpus, né, remetido aí ao Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade de que seja garantida a liberdade dele até o fim, até o julgamento dessa homologação da sentença estrangeira. Né, acho bem provável que haja um habeas corpus preventivo, né, evitando que a modulação ao final desse julgamento seja pela prisão a partir da homologação. Não vejo essa possibilidade. Certamente os advogados já devem ter preparado um HC, né, e que em caso de dúvida ou maioria, ali vendo que haverá uma maioria de votos pela homologação, já impetrar esse habeas corpus. Esse HC é impetrado lá mesmo ou aqui no STF? No STF. A autoridade coatora imediatamente superior, né, que seria a Corte do Supremo Tribunal Federal. Doutora Mariana, modulação dos efeitos para o nosso ouvinte entender o que é a modulação dos efeitos. Nesse caso, Robinho, por exemplo. Nesse caso, Robinho, é você trazer a legislação
italiana, o que ela traz dentro do processo, a normativa dela, e adequar ao nosso sistema jurídico brasileiro, conforme o que a gente já tem no nosso processo penal, mas levando ao caso concreto. O caso concreto traz uma situação totalmente atípica, porque é um caso pioneiro após a lei de imigração, do qual a gente não tem nenhuma outra decisão, nenhum outro precedente. E o STJ pode modular, sim, os efeitos, tanto dessa decisão, quanto a aplicação da nossa legislação a esse caso. Doutor Rodolfo, se o senhor fosse o advogado de acusação, estivesse ele na acusação contra o jogador Robinho, o senhor atuaria por qual linha? Na acusação, eu atuaria pela linha da implementação da lei de imigração nesse caso, que, cumpridos os requisitos de implementação da sentença para a transferência da pena, que são a condenação de brasileiro nato, uma decisão judicial definitiva transitada em julgado, uma pena de pelo menos 1 ano, que é o caso presente, com houve a condenação de 9 anos, o crime ser crime em ambos os países, o estupro é um crime tanto na Itália quanto no Brasil, apesar da particularidade de que o Robinho foi condenado pelo tipo penal de estupro coletivo do Código Penal italiano, que é um tipo que especificamente não existe no Brasil. É até um caso que caberia para o STJ discutir se ele seria simplesmente aplicado do jeito como ele foi pela justiça italiana, se seria feita a modulação de efeitos, como a doutora Mariana trouxe. E veja bem, só um adendo, estupro coletivo na Itália. Aqui no Brasil, embora exista o tipo penal do estupro, né, que é o crime contra a dignidade sexual, a violência sexual ali da mulher, seria um estupro de vulnerável, que é um agravante. Porque a gente está falando de uma pessoa que estava em estado de vulnerabilidade porque estava embriagada. Existem áudios que tramitaram aí nas redes sociais, podcast, que ele fala assim, ela estava totalmente embriagada, ela nem lembra do que aconteceu. Veja bem, se esse caso não é homologado e é reaberto aqui no Brasil e se confirmar toda a cadeia probatória de provas, pode ser que venha a ser denunciado e condenado pelo estupro de vulnerável, que é bem pior. Doutora Hanna, por favor, como acusadora, como a senhora atuaria? Sérgio, apesar de ser advogada criminalista, garantista, eu já interpreto esse caso a partir do material que a gente teve acesso como realmente passível de homologação, né, e cumprimento da pena aqui no Estado brasileiro, no Brasil, dependendo apenas dessa modulação. Afinal, vai ser cumprido de acordo com a Lei de Execuções Penais da Itália ou com a Lei de Execuções Penais do Brasil, né? Existe aí essa discussão, qual vai ser mais benéfica também, né? Afinal de contas, é um princípio internacional de aplicação da lei mais benéfica à pessoa acusada, à pessoa presa. Então, essa modulação é o que eu mais espero, é o que eu mais estou ansiosa para saber como os ministros vão modular. Vou assistir o julgamento, vou ficar muito atenta aos votos, porque serão, como eu disse, verdadeiras aulas de matéria internacional e matéria penal. Certamente os ministros vão se debruçar bastante sobre o tema, é o que eu espero que seja divulgado, né, que seja trazido para a gente a partir desse julgamento. Mas penso que é uma matéria muito objetiva, reconhecer ou não a transferência dessa pena, né? Preenche, a meu ver, os requisitos para essa transferência da pena, para que a pena seja executada aqui, embora tenhamos esse dispositivo do decreto que ainda é vigente e que a lei de imigrações, que traz a possibilidade de execução da pena estrangeira, não tenha revogado isso, até porque são instâncias legislativas diferentes, né? O tratado tem ali um status equiparado ali à nossa Constituição, e a lei de imigrações é uma lei infraconstitucional. Então, não haveria discussão sobre a possibilidade da lei de imigrações ter revogado o artigo do decreto, que diz que não é possível a execução de pena privativa de liberdade. Mas a interpretação dos ministros vai pesar muito. Digo que
a influência social, a influência midiática pode pesar. Processualmente, de forma técnica, não vamos ver isso nos votos, né? Mas os ministros são juízes, né? Os ministros são pessoas que podem sim ser influenciadas pelo senso social, dar uma resposta social. Embora a gente discuta muito isso em matéria penal, principalmente em casos de tribunal do júri, a influência, né, da mídia sobre os jurados, a influência sobre o julgamento, é certo que essa pressão vai vir, ainda mais tratando-se de uma pessoa, né, eu diria, subcelebridade. E ele tem que estar presente também, o jogador Robinho, nesse julgamento? Não tem que estar presente. Inclusive, ele não se fez presente em nenhuma das situações no processo italiano. Ele sempre se fez representar, permitido pelo processo penal italiano, pelos seus advogados. Aqui no Brasil, a pena pode ser revista ou não, né? Dentro dessa modulação, doutor Rodolfo? Existe a possibilidade do caso o STJ assim defina, do rejulgamento da causa, caso o STJ veja que em determinados requisitos a sentença italiana não cumpriu os requisitos para homologação no direito brasileiro e que seria necessário o rejulgamento no direito brasileiro. Por favor. Eu entendo que pode ser revista em uma única hipótese, caso não seja homologada a sentença. Somente com a reabertura do caso. Não seria uma reanálise. Teria a reabertura do caso e um novo julgamento. O tipo de regime, se ele vai ser no regime aberto, semiaberto, regime fechado, é o Brasil que vai definir? Pois é, isso que a Hanna estava falando aqui da modulação, porque ela mencionou aqui, para mim é muito contraditório, Sérgio, porque a Hanna falou uma coisa, a lei mais benéfica é aplicada tanto aqui no Brasil quanto lá. É um ponto. Se a lei mais benéfica é aplicada, então a gente tem que ignorar a lei de imigração, porque ela é posterior, está retroagindo para poder prejudicar o réu. Um segundo ponto, se a lei é mais benéfica, que nem a Hanna falou, como é que vai se dar esse cumprimento? Pela legislação da Itália, se lá for mais benéfico, vai seguir a legislação de lá para esse cumprimento aqui? Ou vice-versa? Eu não sei se na Itália, por exemplo, levando aqui para o caso do Daniel Alves, existe alguma possibilidade de pagamento para diminuição da pena, de pagamento para progredir de pena. Aqui no Brasil, em tese, essa pena de 9 anos, sendo como um crime hediondo, ele teria que cumprir aqui 2/5 dessa pena para ele progredir de regime, do regime fechado ao regime semiaberto, que vai dar em média aí uns 3 anos, 6, 7 meses, mais ou menos. Lembrando que ele não ficou preso em nenhum momento do processo, né? E que não vai ser não nada não teria detração da pena, né? Sim. Porque ele não teve prisão preventiva. Então, veja bem, qual legislação vai se aplicar durante essa execução penal? Se for a lei mais benéfica da Itália, vai aplicar de lá? Ou vai aplicar integralmente a legislação brasileira? E também tem a questão relevante na questão do marco legal da lei de imigração, porque, no caso, na linha do tempo, né? O crime ocorreu em 2013, a sentença de primeira instância é de novembro de 2017 e transitou em julgado na segunda e, por assim dizer, assim, terceira instância da Justiça Italiana no final de 2022, começo de 2023. A lei de imigração brasileira é de julho de 2017, se a minha memória não me trai. Então, caberia a questão, a lei de imigração seria aplicada como lei penal, aí passível de aplicação do princípio de que a lei penal mais gravosa não retroage, ou apenas, entre aspas, como marco jurídico de cooperação jurídica internacional. Então não havendo essa questão sobre a não retroatibilidade punitiva nesse caso. Então acho que essa é uma questão muito importante a ser levantada pelo STJ nesse julgamento. Doutora Hanna? Sim, Sérgio, eu também entendo que essa discussão toda vai pairar sobre essa modulação, né? Principalmente com relação ao reconhecimento, a forma de execução da pena, né? Havendo a transferência da pena e a possibilidade, né, a homologação da sentença estrangeira com a possibilidade de execução dessa pena aqui no Brasil, acho que a grande discussão vai ser sobre essa modulação. Quais são os limites? Vai haver um sistema híbrido onde eu vou adotar
o que é mais benéfico da Itália e também o que é mais benéfico do Brasil, ou eu vou adotar só a lei italiana, trazendo o processo de execução penal italiano para ser implementado aqui no Brasil, nesse caso específico, ou eu vou realmente adotar apenas a lei de execução penal do Brasil, a partir da condenação, 9 anos. Ok, a Itália trouxe apenas 9 anos, fixou 9 anos, agora deixa que eu cumpro. Não sabemos. Toda essa modulação é algo inédito que a gente tem. A própria discussão já é algo inédito, né? Chegar no Supremo Tribunal Federal apto a julgamento já é uma situação nova e que inaugura essa discussão. A composição da corte é relativamente atual, né? Relativamente nova, então a gente não sabe o que esperar dos ministros com relação à matéria internacional. Então é aguardar. A progressão de pena brasileira é diferente da italiana? Quem pode me responder? Boa pergunta, Sérgio. Olha, a gente tem o código... Você fala italiano, Sérgio. Código de Procedura Penale italiano. E não temos acesso. Eu procurei na internet, procurei acessar em Eu vários também não momentos. achei. Não achei. Nem para ler ali um pouco do latim, né? Um pouco do italiano que beira o português ali pelo latim. Mas não achamos para encontrar. Deve ser um código até secreto. Não Eu entendi. procurei também para poder entender. E é justamente o que eu mencionei aqui. Será que lá existe essa possibilidade de pagar um valor e diminuir essa pena? Ou até diminuir o tempo de cumprimento para a progressão dessa pena? A gente não tem, pelo menos, né, acesso a esse tipo de informação, mas caso seja aplicado nos moldes da legislação brasileira, essa progressão aqui vai ser nos moldes dos crimes hediondos, tendo que cumprir 2/5 dessa pena. Doutor Rodolfo, alguma posição também sobre essa progressão de pena aqui na Itália? Tem alguma informação? Eu acredito que a Justiça Brasileira, seja o STJ, seja a Justiça Federal, caso a sentença seja homologada, deve optar pela aplicação integral da lei de progressão de pena brasileira nesse sentido. Não vejo eles fazendo essa aplicação da lei processual penal italiana. Sim. Nessa matéria específica. Por falar em pagamento de fiança, coincidências da vida, hoje o Tribunal de Barcelona aceitou a liberação provisória de Daniel Alves sob fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais na cotação de hoje. Qual a sua opinião sobre isso, doutora Mariana? Assim, pra gente aqui, né, do sistema jurídico brasileiro, até se espanta, porque a gente tem aqui, sim, os casos de fiança, mas não em crimes dessa natureza. Nem após condenação, né? E nem após condenação, em crimes hediondos. A gente está falando de um crime de natureza grave. Veja bem, o caso do Daniel teve já uma situação que já houve um pagamento para a redução dessa pena e agora um pagamento para a liberdade provisória. Isso não quer dizer que ele vá ficar impune, mas é uma inovação para nós aqui no Brasil. Será que isso aqui no Brasil funcionaria? Por quê? Qual o objetivo desse pagamento? É revertido para a vítima? Se fosse assim, pensando em um sistema de justiça restaurativo, né? Em que esse pagamento fosse revertido ali para a vítima ou para alguma instituição que seja contra a violência sexual, violência contra a mulher, qual que é a natureza, né? Qual que é o objetivo desse pagamento para essa redução? Eu não sei se aqui no Brasil iria funcionar. E a gente tem, né, um senso popular, um senso que eu até critico razoavelmente, de que justiça é prisão, né? Não necessariamente, dados os estudos, dado a sistemática da nossa execução penal, a política de segurança pública, a política de sistema penitenciário, não necessariamente prisão significa justiça. Mas quando a gente se depara com uma vítima e ela alega que ela quer justiça, ela está pedindo a prisão do seu algoz, do seu agressor, né, da pessoa ali autora daquele fato. Normalmente o cidadão ele quer justiça com um encarceramento, né, tirar aquele cidadão da sociedade. E no senso brasileiro, no senso popular, a gente vai entender sim, a notícia saiu hoje bem cedo, né, certamente sim, vai repercutir durante o dia, que houve uma impunidade no caso do Daniel.
né? Ele já é uma pessoa de posses, não sei se ele tem. É isso que eu ia falar. E veja bem, a gente está dando uma possibilidade, olhando por outra vertente, de que as pessoas que tenham alto poder aquisitivo serão beneficiadas pela lei. Por quê? Você aplicar uma pena de multa, uma pena condicionante de pecuniária para que a pessoa não cumpra aquela pena, estabelece duas vertentes. A pessoa que tem dinheiro vai pagar, essa pena é instituída de acordo com a capacidade financeira desse réu, ou não, é imposto o valor X e você paga, ou você cumpre a pena. Que geraria preconceito e uma certa discriminação. Pois é, sobre essa questão do processo Daniel Alves, em complementar só as da doutora Hannah e da doutora Mariana, eu ia trazer que foi muito comentado na época do início do processo, que tanto no meio jurídico quanto até na imprensa, inclusive na imprensa esportiva, já que estamos falando de um então atleta de seleção brasileira, que a jurisdição espanhola, na questão dos processos de estupro, tinha medidas protetivas muito interessantes, como, por exemplo, em momento algum do processo, a vítima esteve na mesma sala que o Daniel, sempre dando depoimentos em sala em separado, com moduladores de voz, o processo foi iniciado, se minha memória não me trai, na mesma semana em que ocorreu o crime, e tudo ocorreu de forma muito célere, e agora a justiça espanhola, a justiça catalã, aceita essa fiança para a liberação do Daniel Alves nesse processo. Eu acho que eu cheguei a ler que ainda não houve a sentença definitiva de primeira instância. Justamente eu ia puxar isso. Falta ainda a sentença definitiva, então por isso o pagamento de fiança foi permitido? Provavelmente foi essa a lógica que o Tribunal de Barcelona implementou para isso. Mas eu acredito que são sinais contraditórios pela justiça catalã nesse caso. Se, por um lado, tem um processo penal específico para a matéria de estupro, de crimes contra a dignidade sexual da mulher, que é muito protetiva, bastante célere. Por outro lado, houve essa possibilidade de fiança concedida ao Daniel Alves para que ele possa responder o resto do processo, pelo menos na primeira instância, em liberdade. São sinais muito contraditórios. É praticamente uma desnudação de uma plutocracia. Manda quem tem dinheiro lá na Espanha. Temos aqui as condições, que ele está proibido de se aproximar da vítima a uma distância inferior a 1 quilômetro da residência dela, local de trabalho, qualquer local frequentado por ela, e também ele terá os 2 passaportes, tanto o brasileiro quanto o espanhol, retidos, e está proibido de deixar a França, doutora Hannah Gomes. Pelo menos Espanha. Isso, né? A Espanha, né? A Espanha. São medidas que tentam resguardar, na verdade, o processo, né? Não, mesmo havendo a condenação não confirmada, não vejo que são medidas que resguardam, que dão um senso de justiça para a própria vítima. Né? Elas tentam resguardar o andamento do processo. É a aplicação, né, da lei penal ali. A aplicação ali. da lei penal, né? Está tentando resguardar a dignidade da justiça, a aplicação da justiça, que o Daniel Alves seja encontrado, dado o seu poder aquisitivo, podendo ali evadir-se do distrito da culpa. Veja, não acho que isso impede, né? Já temos diversos casos que ele se evada a fuga e volte ao Brasil, dado que o Brasil não extradita para cumprimento de pena, né? Então seria um precedente, por exemplo, mesmo sem passaporte. Não, já vimos casos, né? Não duvido, né? Ele tem poder aquisitivo para um jatinho particular, né? Certamente esses 5 milhões aí, dada a repercussão do caso, ele está meio depenado financeiramente, mas será feita uma vaquinha pelos seus amigos bilionários, então não duvido que haja, sim, a possibilidade de evasão. Uma vez noticiado também que ele sofreu muito no sistema penitenciário espanhol, né? Que teve sinais de depressão, que foi muito penoso para ele, que ele vai tentar escapar desse cumprimento de pena, né, ali dentro do seu direito natural de fuga e buscando pela liberdade. Mas dá, sim, esse senso de injustiça, e como o Dr. Rodolfo trouxe, é uma medida bem contraditória, porque durante toda a produção de provas, a cadeia probatória, a instrução do processo,
e a primeira sentença, houve todo um cuidado, uma especificidade dos crimes sexuais, uma proteção à vítima, um senso de valoração, destacando a Espanha como um expoente no processamento de crimes de ordem sexual. Para agora a gente chegar com 2 medidas pecuniárias que podem beneficiar o réu. Né? Dá, sim, um sentimento de injustiça. Não sei, Sérgio, se isso é um procedimento estabelecido previamente pelo processo penal espanhol ou se é uma modulação dada a repercussão do caso, dados os pedidos dos advogados e dada o destaque social do réu. Doutora não sei. Mariana. Eu também acho bem contraditório a medida, igual a Hannah falou. Eles querem garantir ali a aplicação da lei penal, mas que não existe garantia alguma. Pode existir a evasão, pode existir a fuga. E se ele vem para o Brasil e a gente tem o caso do Robinho, que suponhamos que a sentença não seja homologada, ele já tem um precedente para se resguardar aqui. O senhor concorda com isso? Essa decisão da Espanha pode repercutir também hoje no julgamento a partir das 2 da tarde? Eu imagino que não vai influir diretamente, mas com certeza é uma sombra que vai parar pela cabeça dos ministros da Corte Especial do STJ. Não tem como não pensar tendo ciência da situação. Doutora Hannah Gomes, estamos no mês da mulher e sempre estamos aqui debatendo e batendo nessa questão da cultura do estupro. Essa decisão de hoje, ela pode ser então algo pedagógico para combater a cultura do estupro? Certamente, Sérgio. Todo processo penal e toda execução de pena, né, atendendo aí a finalidade da pena, é prevenir, reeducar, né, tanto o réu quanto a sociedade. A gente vê que o processo penal ele precisa ser, sim, readequado, ele precisa, sim, ser modulado, ser atualizado, mas que, como finalidade da pena, os teóricos, os doutrinadores de matéria penal e processo penal e processual penal tendem a confirmar que a pena, a sanção, principalmente a restrição da liberdade, tenha um efeito preventivo, né, para os demais. Dando aula, eu também entendo que, até brinco com os meus alunos, né, que as pessoas não deixam de cometer crimes porque eles estão previstos em lei. Mas as pessoas tendem a entender que a punição é um freio moral, que já deveria existir previamente, mas não existe. Então, a pena, ela vem dentro desse sistema democrático para punir quem realmente não consegue, não sabe viver em sociedade. E a existência de uma pena firme, de uma pena dura, de uma segurança jurídica de que vai haver punição, certamente tem um efeito pedagógico, um efeito preventivo. Por isso, espera-se que seja, assim, modulado, que seja reconhecida, né? O Brasil passe essa mensagem para o plano internacional, seja reconhecida a sentença penal estrangeira e que seja devidamente modulado. Garantindo direitos do réu, sim, mas também garantindo a aplicação da justiça. Para a senhora, doutora Mariana. Enquanto mulher, né, enquanto sociedade, eu entendo a repercussão e a importância do combate dos crimes sexuais e de violência contra a mulher. No entanto, como advogada criminalista, como garantista penal, eu entendo que, além dos direitos da vítima, que devem sim serem resguardados, tem que haver a garantia legal do processo penal. E, inclusive, entendo que a retroatividade da lei para prejudicar ao réu não seja cabível, embora tenha-se um clamor devido à natureza do crime, devido à repercussão internacional. E espero que seja, de fato, garantido ali, seja aplicado o processo penal mais benéfico, lembrando que pode sim haver a possibilidade de ter um novo processo aqui no Brasil. Não que a não homologação vai gerar a impunidade. Nós temos mecanismos para que o processo jurídico brasileiro abra novamente o caso e ele seja julgado conforme a nossa legislação. O meu entendimento é que, embora haja a cooperação, embora haja o clamor social, não existe ali a possibilidade desse cumprimento aqui no Brasil. Mas não
resguardando a impunidade, trazendo a modulação do nosso sistema para uma reabertura do caso, conforme a nossa legislação pode aplicar. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Quero começar agradecendo e as considerações finais do Dr. Rodolfo Soares, advogado internacionalista, especialista em direito processual, membro da Comissão de Relações Internacionais e conselheiro jovem da OAB do Distrito Federal. Dr. Rodolfo, obrigado por estar conosco aqui a primeira vez na Rádio Justiça. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Muito obrigado, doutora Mariana e doutora Hanna, pelo excelente debate que tivemos aqui e espero que tenhamos um bom julgamento pela Corte Especial do STJ hoje mais tarde. Doutora Mariana Dias, advogada especialista em direito penal, obrigado por estar conosco também. Qual a sua consideração final? E mais uma vez, obrigado por estar conosco. Sérgio, agradeço aqui o convite, agradeço aos meus colegas aqui pelo debate. E minha consideração final, vamos aguardar o julgamento. Para mim, não é um caso objetivo, é um caso que traz muitas peculiaridades, que enfrenta um acordo de cooperação e uma lei posterior que pode ser aplicada para prejudicar o réu. E entendo que na modulação do nosso sistema jurídico não deveria haver essa homologação. Doutora Hanna Gomes, advogada, professora de Direito Penal, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Quais as suas considerações finais? Obrigada, Sérgio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor Rodolfo, doutora Mariana. Sérgio, eu vivo uma dicotomia com relação a isso, sabe? Esse processo. Apesar de ser criminalista, garantista, como mulher também, eu tenho dúvidas ainda. Eu vou realmente esperar o julgamento, a análise dos votos dos ministros, as aulas que a gente vai assistir a partir desses julgados, para que eu possa realmente entender melhor como o Brasil vai deliberar sobre sentença penal estrangeira, porque realmente é um caso novo, a gente não tem muitos paradigmas. Um caso de sentença penal estrangeira da pessoa já condenada em 3 instâncias, né? Brasil e Itália, nós não temos esse precedente. Então, vou assistir para me convencer sobre a objetividade, sobre a possibilidade de transferência e execução de pena estrangeira, para que eu possa, até como professora, também fundamentar melhor o meu entendimento. Vai acompanhar pessoalmente no STJ ou vai pelo YouTube? Infelizmente, pessoalmente eu não consigo, mas estarei ligada no YouTube do STJ para acompanhar os votos. E você, ouvinte, também pode acompanhar hoje, a partir das 14 horas, pelo canal do STJ no YouTube. Por falar em YouTube, esta entrevista, esta mesa redonda, esse debate vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça, e quero agradecer aos nossos convidados mais uma vez por estarem conosco. Agora, 9h46, intervalo. Na volta tem o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro, então não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça.